Amanheceu aqui no meu sertão, já posso ouvir os passarinhos a cantar, e na comunheira do paiol o galo canta para todos despertar. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, Quero te ofertar nessa noite, ó Deus. quero te ofertar, Mas ainda é pouco, eu sei, eu reconheço. mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado a tudo que o Senhor fez por nós este ano, nesse tempo da nossa vida, Não que por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor fará. não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Isso é o que importa, é ser amigo de Deus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus, Somente te louvarei. te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Bom dia, te louvarei, Senhor. Vamos passar o dia louvando ao Senhor com esse hino. Eu sou assim, né? Às vezes eu fico o dia todo com o hino na mente. Muito bom. Às vezes a música marca, né? A música marca. Você ouve às vezes uma música profana, depois aquilo demora a sair da sua mente. Aquilo fica repetindo o tempo todo. Então é muito bom a gente ouvir coisas boas logo no começo do dia. Porque aí fica na sua mente, né? Durante todo o dia. A gente ocupar a mente com coisa boa logo nas primeiras horas do dia é muito bom. Esse hino é muito inspirado. A igreja canta esse hino de uma maneira muito inspirada. Essa igreja triunfante, militante, igreja vencedora, igreja que enfrenta uma grande batalha. Mas, graças a Deus, a igreja canta como se não tivesse nenhum problema. Canta como se já estivesse no milênio. Isso é maravilhoso. Nada no mundo tira o gozo do Senhor do coração da igreja. É serviço do diabo tirar o gozo do seu coração, te vencer. É roubar a alegria da salvação. Porque o inimigo sabe que quando você perde a alegria da salvação, você não tem muita coisa a perder mais. E você se torna vulnerável. Mas, graças a Deus, que a igreja é uma igreja bem alimentada, fortalecida na palavra. E quem assiste de longe, quem não nos conhece assim pessoalmente, pensa assim, essa igreja não tem problema nenhum. Essa igreja parece que já está no milênio
essa igreja parece que já está aí no céu, deve ser uma igreja muito feliz, sem problemas, sem nada. Não é assim. Mas é que o alimento é forte, né? As lutas são fortes, mas o alimento é forte também. Quando Israel entrou na Terra Prometida, as guerras foram piores do que durante os 40 anos. Só que lá dentro da Terra Prometida o alimento era forte também. Então nós estamos já no final da última era, a pior de todas, o pior momento de todos. Só que o alimento hoje é bem mais forte. Então a igreja não perde o gozo do Senhor, o gozo da salvação. O gozo do Senhor é a minha fortaleza. Obrigado, igreja amada, por abençoar todo o povo de Deus nesse dia com esse hino. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco neste dia, nesta manhã. O amor seja com o meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Que bênção! Isto é uma bênção, né? É a saudação, a bênção final do apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 16. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco, irmãos. Aqui em Anápolis, em todas as cidades, irmãos aí na Argentina, na Espanha, em vários outros países que sempre comunicam conosco. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco aí. Em países que estão enfrentando situações terríveis. E aqui no Brasil, que é um país continental também, muitas situações difíceis, mas a graça do Senhor Jesus Cristo é suficiente, supera tudo. Fala-se muito em superação, mas não existe superação maior do que essa, não. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Graça é favor que não merecemos. O meu amor seja com todos vós. Em Cristo Jesus, o meu amor como apóstolo, o meu amor como pastor, seja com todos vós. A minha oração seja com todos vós. A palavra falada, a oração seja ungida. Abençoe cada família neste dia. Nós gostamos de cantar um hino concertando o altar. Lembramos muito, irmão Zé Martins, né? Concertando o altar. Elias consertou o altar antes de orar, ali enfrentando aquele grande desafio com os profetas de Baal e enfrentando quem estava ali na oposição era Israel, hein? Israel se inclinando para Baal. E ali estavam os profetas de Baal. E Elias enfrentando aquele grande desafio. Só que Elias tinha convicção, ele não ia com a multidão, não. Ele não ia com a maioria, não. O compromisso dele era com Deus, era com a verdade. Era com a palavra que Deus mandava ele falar. E ele, então, enfrentou aquele grande desafio. Ele tinha aquela convicção que um com Deus é maioria. E, embora ele estava enfrentando mais de 400 ministros, dignatários, profetas, pregadores de Baal. Mas ele pensava assim, um com Deus é maioria. Não estou preocupado com isso. E antes de orar, antes de invocar a resposta de Deus para queimar aquele holocausto, ele teve uma segurança muito grande. Ele mandou jogar água. Primeiro ele consertou o altar, que estava desconcertado, quebrado, desmoronado. Ele consertou o altar, colocou lá o sacrifício, o bezerro degolado, jogou água em toda a lenha no sacrifício, mandou abrir rego em volta do altar e mandou encher de água. Tamanha era a sua confiança. E a oração dele foi curtinha. Curta. Senhor, sei que o Senhor sempre me ouve, mas para que esse povo saiba que Tu és Deus, eu oro ao Senhor. E orou, foi uma oração curta. Ele não foi fazer 7 sexta-feiras de jejum e oração, não. Ele orou, invocou a bênção e a bênção veio. O holocausto foi queimado, se transformou em cinza.
Agora, precisa consertar o altar antes de orar. A lição é essa. Não vou estender muito na história de Elias, mas para orar tem que ter altar. Altar não é propriamente um móvel de madeira ou de pedra ou de vidro, ou se faz altar de todo tipo. Biblicamente é de madeira, né? Altar é de madeira. Mas tem altar de vidro, de pedra, de mármore, de tudo quanto é coisa, né? Altares muito bonitos, nada contra. Mas assim, não significa propriamente um móvel. Esse altar tem que estar no seu coração. Qualquer lugar a gente está no altar. Nossa vida está no altar. Na escola, onde for, a gente está orando em espírito, né? Sempre. Então, o seu altar familiar está precisando ser consertado? Talvez seja por isso que as orações não estão surtindo efeito. Sua vida está em dia com Deus? Seus pecados estão confessados? Não há nenhuma condenação no seu coração? Está em comunhão com Deus? Está em comunhão com sua igreja, com seu pastor, com a palavra? É isso que significa consertar o altar. A gente ora não é do jeito da gente, não é do jeito da Bíblia. Agora eu faço essa pergunta. O seu altar familiar, nós vimos aí a exortação do profeta. Não esqueça o altar familiar, a oração familiar, o culto familiar. Como é? O seu altar está precisando ser consertado ou não tem altar nenhum? Nunca teve. Alguém pode estar dizendo, não, eu estou precisando de consertar o altar. Não, eu não tenho altar. Na minha casa nunca teve altar. Altar, ambiente, atmosfera, um tempo exclusivo para oração. Todos os pecados confessados, nada que impeça a oração. O apóstolo São Pedro exorta que os maridos devem coabitar com as esposas com entendimento para que as orações não sejam impedidas. Tudo isso. Então, não tem nada que impeça a minha oração. Nada. Eu posso orar com confiança. Posso orar com segurança. Não há condenação no meu coração. Então eu estou diante do altar. Eu posso orar. Eu me ajoelho aqui sobre o altar e posso orar. Agora, há quem diga, não, na minha casa não tem altar nenhum, nem para ser consertado. Mas tem uma coisa, irmão. Se não tem altar para Deus aí na sua casa, tem para outras coisas. Pode observar que o seu tempo está sendo preenchido com outras coisas, hein? Está tendo adoração e não é a Deus, não. Não é a Deus. Se você levanta, já pega o seu celular e já entra de cabeça, né? Já entra de cabeça, já abre o computador. E entra de cabeça mesmo. Em tudo quanto é coisa. Tudo quanto é coisa. Televisão, e novela, e jornal, e tanta coisa em casa. Esse altar ia para quem? Um lar, uma casa com televisão. Alguém diria, pastor, o senhor não tem televisão? Nunca tive televisão. Nunca tive. Nem no meu quarto, nem em lugar nenhum, nem celular, em lugar nenhum, nunca tive. Meus filhos não foram criados com televisão em casa. Nunca viram. Nunca viram a televisão em minha casa. Jornal. Para mim é o pior. O que o jornal fala? Fala de coisa boa? Põe a gente nervoso. Cria atmosfera de morte, de adultério, de prostituição, de tudo em casa. Às vezes em casa tem escrito lá, plaquinha, nessa casa não fuma, proibido fumar nesta casa. Tudo bem? Mas uma casa sob o sinal precisa plaquinha, não. Precisa não. Tudo bem, tá ali uma plaquinha, nessa casa não fuma, mas na televisão, na novela fumam, bebem, prostituem, adulteram, faz tudo dentro da casa. Se entrasse um casal na sua casa se beijando, desenrolando cenas amorosas, obscenas, o que o senhor faria? O que o senhor faria? Aí entrasse alguém com uma arma,
que o senhor faria? Mas através da televisão entra tudo e não perde licença não, entra tiro, entra homicídio, crimes, assalto, roubo, prostituição, entra de tudo em casa. Essa altaria de Deus, essa casa suja desse jeito, tem altar para Deus aí? Tem não, te garanto que não tem. Tem altar é para outra coisa aí, hein? Se não é para Deus, é para quem? Olha, gente, Satanás está recebendo muito mais adoração do que Deus hoje, viu? Muito mais. Levantam de manhã, ao invés de sentar, pegar a Bíblia, ler, tirar uns minutinhos, assistir um culto doméstico ou fazer seu culto doméstico. Se não quer assistir esse ou qualquer outro, faz o seu. Mas não, já abre celular, o celular já... Há quem pratica essa loucura, né? Celular debaixo do travesseiro. Isso é uma loucura. Não sabe o quanto de mal isso faz, né, para a saúde. Mas já acorda com o celular na mão. É um vício, é uma doença terrível. Já abre o computador e já mergulha. E só à noite é que vai parar. Meu Deus, é difícil, é difícil. Então, uns dizem assim, meu altar está precisando ser consertado. Outros dizem, meu altar, na minha casa nunca teve altar. Para Deus, não. Nunca teve. Para Deus, não, mas para outra coisa tem. Com certeza tem. Dizem que mente vazia é oficina do diabo. E é verdade. Porque, na verdade, não tem mente vazia, não. Não existe mente vazia. Se não está cheia disso aqui, ó, de coisas boas, está cheia de outras coisas. Mas não fica mente vazia, não. Não existe uma pessoa com a mente vazia. Bom, pode estar vazia de Deus, né? Das coisas de Deus, mas está cheia, está derramando de outras coisas, está transbordando. Agora, irmãos, e essa família quer vencer desse jeito, sem oração, sem altar, quer vencer é desse jeito. Aí vai na igreja, assiste o culto, volta, vai na igreja, assiste o culto, volta. Chega da igreja, já vai para a internet. Ao invés de conservar a atmosfera do culto, a atmosfera da ceia, a atmosfera da mensagem. Como nós recomendamos, gente, depois da ceia, vai em silêncio para casa, não conversa na porta da igreja, não. Guarda a memória do corpo do sangue de Jesus. Seja reverente. Conversa só o necessário. Se for alimentar, deixa passar em 40 minutos, 1 hora depois da ceia. Leve a bênção, não volta da igreja discutindo, não. Agora, a depressão, pânico, doenças mentais, os conflitos, falta disso. É a causa principal. Tenho falado para a igreja assim, eu li isso em algum lugar, não é meu não sei aonde eu li. Paz não é ausência de conflitos, é administrar os conflitos em paz. Tem segurança, tem paz, tem ensinamento. Eu tenho ensinamento, sim. Então, todos os conflitos que surgirem, eu administro em paz. Eu encaro a realidade, eu não entro em pânico, não precisa disso, pânico também não resolve nada. Agora, sem oração, meu Deus, é só conflitos. Os cabos ficam todos invertidos. Vai lá no carro e inverte os cabos lá para ver. Eu vou terminar aqui com uma pequena história bem rápida. Um homem ia viajando a pé, parou ali debaixo de uma árvore, ao lado de uma roça, de uma lavoura de melancia. E ele deitou debaixo de uma árvore de pitanga para descansar. Pastor Joaquim Gonçalves gostava de contar essa historinha. Ele ria contando essa história, né? E então aquele homem deitado ali, olhou lá em cima, frutinha desse tamanhinho aqui, ó. Aquela arvona, né? Aquela arvorizona grossa. E ele olhou assim, ó, mas uma árvore tão grande com uma frutinha tão pequena. Agora uma melancia de 10 quilos aqui no cipózinho. Para mim isso está errado. Essa melancia tinha que estar lá e a pitanga tinha que estar aqui.
passarinho sentou lá, balançou, caiu uma pitanga bem na testa dele aqui, ó. E ele passou a mão e doeu demais e falou, como Deus faz as coisas certas. Anzer diz, bom, Deus faz tudo certo, mas isso aqui para mim tá errado, tá invertido. Deus tinha que ter colocado a melancia lá e a pitanga aqui. Quando a pitanga caiu na testa dele, ele disse, ai, como Deus faz as coisas certas. Se fosse uma melancia, eu tivesse caído na minha testa agora. Eu estava morto. É assim, uma família com os cabos invertidos, a melancia lá em cima, a pitanga embaixo. A mulher no comando de tudo. A mulher compete, ela que decide tudo. E marido também absoluto, não consulta a esposa, não tem harmonia. Então é conflito, é conflito. É marido machista, é marido mandão, é marido que acha que todo mundo tem que estar debaixo dos pés dele, e a esposa também acha que ela não pode ficar debaixo dos pés, o marido é que tem que estar debaixo dos pés dela, e aí os conflitos, guerra, guerra, guerra. Mas o meu amor seja com todos vós. O amor de Deus nos constrange, o amor de Deus resolve tudo, o amor de Deus traz paz. Aí você aprende a administrar os conflitos em paz. Vamos levantar o altar? Se não tem, ele está desconcertado, vamos consertar. Não tem, então comece a partir de hoje. Levante o seu altar de adoração a Deus. Adore a Deus, somente ao Senhor teu Deus adorarás, hein? Fica adorando o inimigo aí com internet e tanta coisa, não. Isso é adoração ao inimigo. Ele recebe a adoração e ele dá a recompensa. Mas que a nossa adoração seja a Deus única e exclusivamente. No nome de Jesus Cristo. Que cada dia, Senhor, o meu altar seja reparado, seja consertado. Eu preciso consertar o meu altar todos os dias. Que cada família seja ajudada, abençoada com a bênção da Tua palavra. No nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Fiquem com Deus, meus irmãos. Tenham um dia maravilhoso. Um grande abraço, até nos vermos outra vez. Sou apenas